A pesquisa, exploração e produção de materiais e texturas é um importante procedimento para o trabalho dos artistas plásticos e visuais em geral. Cada ser e cada coisa que existe no mundo possuem um relevo em sua superfície que chamamos textura. Podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los ou observá-los. As texturas podem transmitir as mais diversas sensações e provocar muitos sentimentos. A superfície do metal tem uma textura lisa, a superfície do cacto é pontiaguda e áspera. Há uma infinidade de materiais e texturas, seja as encontradas na natureza, seja as produzidas pelo ser humano. Algumas pedras têm uma textura porosa, o algodão tem uma textura macia, as nervuras caracterizam a textura das folhas. Os artistas visuais também estudam as cores e os efeitos que elas causam umas nas outras quando são misturadas. Para isso, elas experimentam várias combinações. Algumas misturas de cores despertam sensações como harmonia, suavidade, delicadeza. Outros criam um efeito vibrante, contrastante. As cores têm algumas propriedades, como matiz, saturação e brilho. Matiz define a cor, saturação indica o grau de pureza de uma cor, ou seja, se ela foi misturada ou não com outra cor. Brilho ou intensidade indica se uma cor é clara ou escura, ou seja, que indica a quantidade de preto ou de branco que uma cor tem. As cores podem ser classificadas em cores luz e cores pigmento. As cores luz são as cores que vemos quando um objeto emite luz, como as cores das telas de TV ou de computador, por exemplo. As cores pigmento são as cores que os objetos refletem quando são iluminados por uma fonte de luz, o sol ou uma lâmpada, por exemplo. Essas cores são classificadas conforme o seu tipo de pigmento, opaco ou transparente. Um exemplo de pigmento opaco é da tinta guache. Um exemplo de pigmento transparente é o da tinta aquarela. Cores pigmento primárias e secundárias. Cores primárias são aquelas que, quando misturadas, produzem todas as outras cores. As cores primárias dos pigmentos opacos são o vermelho, o amarelo e o azul. As cores secundárias são conseguidas por meio da mistura de duas cores primárias. Da mistura do amarelo com o vermelho, por exemplo, podem resultar os mais variados tons de laranja. As cores complementares ou contrastantes são aquelas que mais oferecem contraste entre si. A cor complementar de uma cor primária resulta da mistura das outras duas cores primárias. Por isso, as cores complementares ocupam lugares opostos no círculo cromático. Assim como acontece com as texturas, cada pessoa pode ter uma sensação diferente com relação às cores. Há uma gama muito extensa de cores e de tons, portanto, o que importa é a sensação que as cores transmitem para nós. Não há uma regra específica para saber quais são as cores frias e quais são as cores quentes, mas costuma-se dizer que tons de azul e cores mais azuladas, como violeta ou verde azulado, são frias, enquanto tons de amarelo e cores como vermelho e laranja são quentes. Vamos colorir um papel utilizando as cores que transmitem calma e tranquilidade. Material necessário: um pilão, pedaços de giz de cera, pequenos recipientes para colocar o giz triturado e o papel canson. Com um pilão, triture os pedaços de giz de cera. Guarde os fragmentos em pequenos recipientes, usando um para cada cor. Escolha as cores que transmitem a você a sensação de tranquilidade e espalhe-as sobre o papel canson. Esfregue com o dedo os pequenos fragmentos de giz sobre o papel. Cuidado com a quantidade que vai usar. Observe o belo resultado do seu trabalho.
textura e cores, parceria surpreendente. Material necessário: folhas secas de árvores, papel ofício, giz de cera. Pegue 2 folhas de papel ofício, escolha uma folha de árvore e coloque entre os papéis. Passe o giz de cera com cuidado sobre o papel de cima. Veja o resultado. Parece mágica!